Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Oi, minha gente, olha eu aqui com vocês, mais uma vez, com todo o entusiasmo do mundo que me move. Eu hoje, de uma forma muito especial, me sinto privilegiado. Privilegiado porque eu vou conversar, a conversa hoje é com uma pessoa que eu já conheço há algum tempo. E tem mais um detalhe sobre essa pessoa que vocês já estão vendo aí. O Roberto Carrani, ele é totalmente gostável por todos os seus amigos, e o hall de amigos dele, vocês não têm ideia. Agora, eu acho, essa é uma leitura que eu tenho do Roberto Carrani, eu acho que a grande essência dessa empatia que as pessoas nutrem por ele e com ele, tem a ver, principalmente, a fonte de orgulho que ele gera em todos nós por sermos amigos dele. Ele é um dos mais renomados cineastas do estado do Amazonas, com reputação nacional e internacional. Ele veio aqui contar histórias que vocês nem conseguem imaginar. Mas o cerne dessa história, o coração da história que ele vem contar pra gente, tem a ver com os 125 anos do Teatro Amazonas. O maior ícone cultural do estado do Amazonas, e colocando todo o meu bairrismo em cima dessa declaração, o maior ícone cultural do Brasil. Eu já percorri aí vários teatros no Brasil e alguns no mundo. Eu visitei o Teatro alla Scala lá em Milão e perguntei do camarada lá do guia quantas pessoas cabem aqui. Ele falou 2013 pessoas. 2013. Lindíssimo teatro fantástico, o Teatro Scala de Milão, alla Scala de Milão. Mas sabe o que falta ao Teatro Scala de Milão? O intimismo, falta o charme que dá ao teatro e a quem está no Teatro Amazonas um sentimento de aproximação com tudo, com o teto, com as laterais, com o palco. Você se sente integrado ao Teatro Amazonas quando você está no Teatro Amazonas. Você passa a ser parte dele. E está aqui alguém, e eu preciso dizer isso para vocês, ele me disse uma coisa muito bacana quando nós conversávamos ontem ao telefone. Ele disse: Humberto, eu nasci aqui do lado do Teatro Amazonas. Ele nasceu, eu acho que o primeiro teatro que ele viu na vida, né, quando ele abriu os olhos, porque na nossa época a gente levava 3 dias para abrir os olhos. Hoje uma criança já nasce de olho aberto. No terceiro dia de vida do Roberto Carrani, quando ele abriu os olhos no colo da mãezinha dele, ele olhou, sabe o que ele viu? O Teatro Amazonas. Porque ele nasceu do lado do Teatro Amazonas. Não é impossível ele não ter tido a visão do primeiro teatro da sua vida, o Teatro Amazonas. E agora ele está envolvido num documentário fantástico chamado 125 anos do Teatro Amazonas, nada mais natural. E outra coisa interessante que ele me falou foi o seguinte: ele disse, Humberto, aquele entorno do que hoje chamam de Largo de São Sebastião era o nosso quintal, era o nosso playground, os moleques ali de todas aquelas ruas, porque o centro de Manaus era todo habitado por famílias. Lá só tinham famílias ali no centro, no entorno do Teatro Amazonas. Essa história ele vai contar e vai contar outra. Para terminar, é o seguinte: o Teatro Amazonas pode ter uma história magnífica e maravilhosa. E o que vocês vão ouvir hoje são histórias que ainda não foram contadas. Porque, como o Roberto Carrani, esse grande amigo, esse grande cineasta, existem ainda muitas pessoas em Manaus que têm a sua história própria e paralela e que envolve o Teatro Amazonas. Nós vamos ouvir uma dessas histórias hoje, tá? Fica comigo, fica com o Roberto. Roberto,
Eu me alonguei de propósito, seja bem-vindo, eu não resisti. Aí os meus cotovelos tomaram conta de mim, eu falei pelos cotovelos. Mas falaste mesmo. Não sei se eu mereço tanto. Mas olha, tem uma coisa da memória que é é como eu diria até com uma certa dificuldade de raciocínio, porque a memória ela está impregnada como se fosse um armazenamento da tua existência. É a memória que você guarda. Uma sociedade que vira de costas para a sua memória, ela não tem rosto. Isso me preocupa muito em relação ao país inteiro. Viu? Já estivemos pior. E hoje existe esforço muito grande de preservação de acervos, entende? Com muita dificuldade alguma coisa, mas se perde muita coisa. A minha história em relação ao Teatro Amazonas... Procede tudo isso que eu falei, que o primeiro teatro que você viu foi esse, do dia tu estava no colo da tua mãe? Não é isso? Exatamente. Eu imaginei isso. Todas as fotos a primeira foto que você tirava quando completava um ano, invariavelmente era no colo do seu pai. Sim. Em frente, tendo ao fundo o Teatro Amazonas. Quem não tivesse no seu álbum de família esta foto, realmente estava de costas. Teatro Amazonas ao fundo. Ao fundo, sempre. Eu tive agora a grande felicidade que inclusive foi um produtor executivo de conteúdo deste DVD, que foi o Jean Robert. O Jean Robert ganhou um edital há tempos atrás e contando a minha vida. Eu tive esse privilégio, tá? Já foi todo filmado, enfim, e está na fase de acabamento e brevemente. É um longa-metragem em que eu conto um pouco dessa história da memória que permeia a existência da minha vida profissional. Viu? O Teatro Amazonas, na verdade, teve tem uma coincidência muito grande. O prédio em si, ele de cara ele te impacta. Te impacta pela suntuosidade, ele está lá, aquela coisa. Eu vivi o período maior da minha existência, viu, com o teatro em decadência. Em qual daquelas ruas? Eu morei na Costa Azevedo. Não, na Costa Azevedo, quase esquina. Ali pertinho, pertinho, em frente à casa do JG. Araújo, que fica na esquina. Na esquina, que é a casa do JG. Exato. Entendeu? Eu morei ali, a minha infância foi ali. E como eu estudava, meu primeiro ano de colégio, eu comecei a estudar no Princesa Isabel, eu ia a pé da Costa Azevedo, atravessava a praça para chegar na Praça do Congresso. Roberto, tu vias o Teatro Amazonas todo santo dia. Todo santo dia. Via e participava da vida interior. Mas eu estava falando que o que permeou a minha existência, minha convivência com o teatro durante muitos anos, foi a sua decadência. Lamentavelmente, por mais de 50 anos. Foi braba, né? Muito difícil. Aquela história de que as pessoas jogavam futebol de salão no teatro. Essa história tu me contaste. Pois eu fui uma vez e vi pessoas no palco jogando. Um negócio de louco. Aliás, tem alguns historiadores aqui, não vou citar nomes, que falavam que uma vez ele deu uma entrevista no meu programa de televisão e ele disse, eu perguntei a ele sobre a importância cultural da cidade, com o povo da cidade, com os habitantes da cidade. Ele olhou para mim, respirou fundo e disse, tem alguma importância? Ele disse, nenhuma. Na lata falou isso. Lata. Mas como? Sabe qual é para que serve o Teatro Amazonas? Para que serviu o Teatro Amazonas durante muitos anos? De mictório. Só subiam ali a rampa para fazer o seu xixi. Ali no entorno. E ali em torno do teatro. O teatro ficava absolutamente se dissolvendo da sua própria memória, da sua própria história. Você testemunhou essa fase? Eu testemunhei, não é, testemunhei. E isso está presente nesse meu documentário. Eu fiz Você questão. tem imagens tem disso? Imagens dessa tem fase imagens decadente? Dessa fase decadente. Em contrapartida, ele era aberto para um pouco da classe média alta da época. A classe média alta usava aquele espaço para eventos de
colégio, anos. formaturas, aniversário, tudo cabia ali dentro. Quando a única diferença, eu estou falando, hoje eu tenho alguma idade, mas mais de 50 anos da minha vida, eu tive essa convivência com o teatro. O teatro faz parte, eu faço parte do roteiro da tua vida, né? O roteiro da minha vida, sem dúvida nenhuma. É isso. Eu vivia com uma câmera, não é? Quando eu realmente já depois da minha adolescência comecei a minha carreira como realizador cinematográfico, com grupos, então é uma história longa só. Mas enfim, o teatro sempre esteve presente nos meus projetos. E eu nunca... Como eu tinha facilidade de equipamentos, o meu pai era o Dr. Salim, ele tinha como hobby cinema. Ele fazia filmes, ele filmava. Eu nasci com uma câmera. O cinema está no teu DNA, né? Ah, está no meu DNA. Eu nasci com uma câmera em cima de mim. Literalmente. Sim. Literalmente. Então, como algumas festas que aconteciam de final de ano no colégio que na escola primária, ainda pequenininha, fantasiada de marinheiro. Tu foste aluno do Dom Bosco? Não, né? Eu fui Princesa Brasileiro Isabel. ou Não, Princesa Isabel, depois Colégio Estadual. Colégio Estadual, ok. Depois Faculdade de Direito. Sim. Então, o que aconteceu? Eu estava presente nessas comemorações todas. E, obviamente, eu fui documentado. Claro. Essas imagens estão no meu arquivo do Dr. Sadim, viu? Que é uma coisa que eu espero ter. Tu tens imagens, garoto, no teatro, lá dentro do palco? Dançando com fantasiado de marinheiro. Que maravilha! Dançando lá. Então, essas imagens estão aí, prontos. Eu tenho um trabalho, o meu trabalho como realizador cinematográfico e como documentarista, é engraçado. Eu sempre tive, toda vez que eu pegava um determinado tema, às vezes documentário de encomenda e tal, eu sempre tive a preocupação de reportar algum recorte histórico nesse documentário, naquilo que eu estava fazendo, com uma imagem de arquivo. Meu querido, aquilo era um tiro certeiro. As pessoas se emocionavam logo com aquilo. Sim. Entendeu? E depois eu vendi o meu peixe, vendi o documentário. Praticamente, vou dizer, mais de 50% do meu documentário tem sempre um recorte histórico com uma imagem de arquivo. Mas o Teatro Amazonas, eu olhava aquilo, viu? Aí, muito bem. Os anos se passaram. Agora, Roberto, só para a gente ratificar aqui, você mencionou aí que o período de decadência foi o quê? De 50 anos? Certo, mais ou menos. Foi tudo isso, Roberto? Tudo isso. Meu Deus, Roberto. Tudo isso. Olha, para você. Totalmente jogado fora, né? Não, era pano de fundo apenas. Pano de fundo. Evidentemente. Quer dizer, no Teatro Amazonas não aconteciam eventos? Não, quer dizer, peças? Não, mas sempre não tem. Eventos de o documentário, cantoria. eu estou sendo um pouco radical, porque na verdade, o que acontece com o teatro? O teatro tinha uma atividade, viu, muito vaga. Entende? Espetáculos, alguns... Comunitárias, atividades comunitárias? Aqui tinha grupos de teatro amador que faziam espetáculo lá dentro. Lembre que Manaus ficou às escuras durante décadas. Porto de lenha mesmo, né? Não tinha energia elétrica. Tinha energia elétrica. Verdade. Então, o teatro era uma escuridão. Quando eu cheguei aqui em Manaus, no início da década de 60, a luz tinha horário para ir embora e voltar. Porque a mamãe dizia, olha, eu tenho que passar a roupa 4 horas, que a luz volta 4 horas. Quer dizer, tem um detalhe. É incrível. Era corrente contínua. Não era alternada, não. É isso mesmo. Era a 100, lembra? Centrais Elétricas de Manaus, a 100, que ficava lá na praça, na frente da Matriz. Não tinha... O escritório da SEM que ficava lá, com aquele castelinho bonitinho. Mas lá a primeira usina, a usina de ficava no final da 7, né? Não, ficava ali que eu cheguei a visitar a usina de luz, que ficava no final da Aparecida. Sim. Da Aparecida, perto da fábrica de cerveja e tal, aquela usina. A gente também não pode lembrar de tudo, né? Faz muito tempo. Não. É só para falar do teatro. Quando em 71, que houve um festival de cinema, um festival aqui de 1969, que um grande agitador cultural deste ano, 69, em pleno governo militar, a grande figura, que eu sempre homenageio a figura dele, que ele já subiu, que foi Joaquim Marinho.
Sim, o Joaquim sim, Marinho é uma Joaquim pessoa Marinho, muito claro, pessoal, claro. enfim. E saudosa memória, o Joaquim. Saudade. Um jazzófilo absoluto. Sim, o Kim Marinho, o sim. E o Marinho, na época, o governador era um português, que era que assumiu, foi nomeado, né, pelos governos militares. Oh, meu Deus. Era o João Walter? Não, anterior. O Danilo Mazzariosa. Danilo Mazzariosa e tal. E o Joaquim foi chamado por Danilo, porque era português o Danilo, sim, né? sim. E chamou o Joaquim, que já tinha um trabalho de movimentação, para assumir o DEPRO, o Departamento de Propaganda, que na época do governo anterior, que foi do Arthur Reis, viu? Foi o primeiro governador no regime militar, era o Massimino Correia. Massimino Correia. Mas acabou o governo e tal, mudou de governador, o governador chamou o Joaquim. E o Joaquim, muito louco. Sim, muito. Em 69, agitador cultural mesmo. Cultural mesmo, né? Ele me chamou, eu convivia diuturnamente, entende? Ficou ouvindo Charmingos lá o tempo todo na casa dele. Sim. Ele tinha um ponto, né? Uma loja de Ele discos. teve, anos depois. Anos depois. Chamava-se Foi depois. Ponto. Ponto. Mas antes disso, o Joaquim teve uma importância muito grande, porque ele era muito corajoso. Ele, em 69, me chamou e disse: Roberto, eu quero fazer um festival de cinema aqui. Festival Nacional de Cinema. Olha só. Em 69. Eu digo, porque nós tínhamos uns grupos de estudos cinematográficos aqui. Nós vivemos uma década que era, em todo o Brasil, existia o chamado cineclubes. Né? Cineclubes, Você passava os filmes clássicos, tal, assistia, depois tinha debates sobre o filme, tudo filme de película, projetor, cópia de 16mm que eram distribuídos. Tá? Mas enfim, isso é uma história lá que cabe até uma outra entrevista que eu faço questão. Claro. Mas isso é muito legal. Mas o Joaquim, ele me chamou e disse: eu vou fazer o seguinte, vou arrumar uma verba para você botar no bolso, e passagem, tudo, estadia, tu vai no Rio de Janeiro e em São Paulo convidar a nata dos realizadores cinematográficos, diretores, atrizes e atores e técnicos, tudo. Te vira. E eu digo, meu Deus, eu estava isolado aqui. Como é que eu vou? Eu só tinha informação de todos esses nomes, mas consegui levantar através do Cosme Alvim Neto, que era amazonense, que era o curador da Cinemateca do Museu de Arte Moderna, no Rio, e ele me facilitou muito lá. Ele deu os endereços todos, e eu fui pessoalmente, convidei todo mundo. Então eu trouxe até Macunaíma, o filme do Joaquim Pedro, que foi lançado no festival. Enfim, consegui trazer essa galera toda. Foi um acontecimento de sucesso, então? Não, olha, para você ter uma ideia, na época, para você convencer o camarada a ir vir para Manaus, você dizia Manaus. Mas sabe por quê? Não era pela natureza, pela Amazônia, não. Era a Zona Franca, meu querido, que estava no auge. O país fechado para importação, aqui era o paraíso do consumo. Isso no final da década de 69, 60, né? 69. A Zona Franca começou em 67. Foi. Em 69. Então foi uma festa. Todos os compristas estavam aqui em todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Os aeroportos ficavam cheios. Era um negócio de louco. Tanto videocassete, som, calça. Muito bem. Essas imagens, inclusive, eu tenho. Você tem essas imagens, não? Da efervescência toda da Zona Franca. Eu fui cineasta da Zona Franca durante 30 anos. A história da Zona Franca tem que ser contada, tem que passar pelos meus filmes. Olha só. São mais de 10 documentários que vai desde 1970 até 1994. Tu documentaste tudo, né, Roberto? Tudo. Então você vê a indústria. Maravilha. O distrito industrial. A implementação do decreto, mas né? Tudo está lá. Que instituiu o distrito. Todo o distrito. Inclusive, quando eu comecei a filmar a Zona Franca, em 70 não tinha distrito industrial. Ainda não tinha. Não. As indústrias que estavam se estabelecendo aqui ficavam em prédios históricos do centro de Manaus. Entende? E aí, muito bem. O teatro, por pouco, o teatro não foi ocupado por uma loja. Olha só. Por pouco. Mas muito bem, deixa para lá. O que aconteceu? Eu ganhei um prêmio no festival. Eu tive que me afastar da organização do festival no final, porque eu tinha acabado um filme, o meu primeiro filme de ficção, é a coisa mais linda que existe, ou a trajetória de um seringueiro, e queria participar do festival, né?
queria participar, eu não podia estar na direção porque eu queria participar. Aí, muito bem, participei e ganhei o primeiro, que foi o primeiro prêmio nacional de um filme amazonense feito exclusivamente com equipe daqui, atores daqui. Tu ganhou? Foi meu, em 1969. A coisa mais linda que existe é a trajetória de um seringueiro. Muito bem. E esse filme ganhou o prêmio, e o prêmio que era, um prêmio que era do Instituto Nacional do Cinema, que financiava um documentário que eu escolhesse o tema. Obviamente que eu escolhi Manaus, claro. Manaus e o Ciclo da Borracha. Não surpreende. Não surpreende. Não surpreende. Mas muito bem. Então, isso teria que ser feito em 35 milímetros, para os amigos mais jovens que não lembram, era a bitola de filme dos cinemas, era em 35 milímetros. 16 milímetros era para, vamos dizer, é como se fosse o DVD de hoje. Entende? Eram as cópias em 16 milímetros, que algumas famílias tinham projetores de 16 milímetros e passavam tudo. E era uma festa, porque era uma sala de cinema, você montava, passava na calçada, ou passava no teu quintal, era um negócio, era fantástico. Eu fui criado nesse clima. Entendeu? Então eu andava sempre com uma câmera de 16 milímetros. Filmando tudo, né? Eu filmava. E em 71, quando eu estava fazendo o filme já produto do prêmio, eu digo, bem, eu fazia um take no Teatro Amazonas e tal. Estava na programação, estava filmando em 35 milímetros, com uma equipe, um fotógrafo que eu contratei no Rio de Janeiro, estava lá. Mas a minha câmera 16 estava sempre comigo. Aí eu comecei a filmar o teatro. Filmei o teatro todinho em 16 milímetros. Por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Quer dizer, da época da decadência. Decadência. Ponto. Por que eu vou falar disso aqui? As imagens que eu filmei daquela época de 1970, viu? É uma imagem que nenhum mortal de hoje, nenhuma geração vai ver. E continuam inéditas, claro. Sabe por quê? Porque em 1929 o Teatro Amazonas sofreu uma reforma, viu? E eles resolveram dar uma regionalizada, porque ele é neoclássico, seu estilo, mas dar uma regionalizada. Então, o hall de entrada do teatro foi colocado folhagens nas colunas, entende? E todas as colunas todas com caras de índios. Isso em 29, né? 1929. Em 29, muito bem. E aquilo ficou lá. Derrubaram em cima, você vê a plateia do Teatro Amazonas, você tem o chamado camarote do governador. Sim. Viu? Em cima continua outros camarotes. Está assim. Esse foi do projeto original. Em 29, eles derrubaram todos aqueles camarotes que estavam em cima do governo, viu? E criaram uma galeria enorme para o povão ficar. Olha só. E a parte do teto era um estuque imitando uma Vitória Regia. Ninguém vê mais isso. E eu filmei isso tudo. E está aqui. Roberto, me diz uma coisa que é importante. Além desse documentário sobre os 125 anos, né, da época dourada, né, do Teatro Amazonas, tem também aqui o bônus, uma entrevista com Mário Ipiranga Monteiro. E também tem alguma coisa a ver com o filme de Fitzcarraldo. Aqui? Está aqui nisso. Abra para o público ver aí o que tem aqui. Olha só. Vejam bem. Queridos amigos, aqui são 2 DVDs, né? Do Teatro Amazonas, né? Viu? E esse outro aqui que você vê. Deixa eu ver filme aqui. Fitzcarraldo. Filme Fitzcarraldo. Isso aqui é o longa-metragem completo. Do Fitzcarraldo. Que foi filmado no Teatro Amazonas. Eu vou te contar uma história. Em 1980. O Ítalo Bianco, de saudosa memória, meu amigo, querido meu irmão, amigo. Trabalhávamos juntos na Imantu. Sim. Ele era o presidente, eu era o diretor. E ele disse: Humberto, tem reuniões aí que vão se alongar, tu ficas aí, porque eu fui convidado para participar Ele foi coadjuvante, ele participou da plateia. Figurante desse filme Fitzcarraldo. Eu não me esqueço disso. Então, eu fiquei lá trabalhando
E ele foi como convidado, ele e a dona Adma, sua esposa, a dona Adma, né? Foi minha vizinha de casa. A dona Adma. E eles foram, e eles aparecem no filme Aparecem, todo. Lá na plateia. E muitos locais foram convidados a participar desse filme, não é isso? Todo. Olha, se você vê a imagem do Teatro Amazonas... E esse filme está aqui? Está aqui. Aqui é essa versão do meu documentário está em português, em inglês e em espanhol. Super. E tem os extras, que é a entrevista do Maripiranga Monteiro, feita do nosso programa de televisão, que era o Via de Regra, e que era apresentada pela Norma Araújo, né? Tem uma entrevista íntima. Quer dizer que a Manazinha é tua mulher? É, minha mulher. Pronto. Bora logo esclarecer aí. Tá aqui, meu gente, o marido da Manazinha, tá? O Roberto. Olha que coisa linda. São esses posters aqui, eles são fotografias e histórias feitas em 1920, fotografias do comendador Agesilau de Araújo, 1920. Que bacana. São lindas as fotos. Que lindo. Olha, gente, olha essa foto do Teatro Amazonas, né? Ali naquele, no complexo lá da praça. Que bacana. Roberto, me diz uma coisa. Mas isso aí é importante só para concluir o problema da decadência, para que não pareça uma coisa muito... Isso foi um momento histórico do teatro. Quando você faz, eu como documentarista... Ele já foi até cinza, né? Pintado de cinza. Ele era de cinza. No filme do Fritz Carraldo, ele aparece cinza. Ele aparece cinza. Mas a cor original dele sempre foi rosa. Foi rosa. Sempre foi rosa. Aí alguém pintou de cinza. Alguém pintou de cinza em algum momento. Que coisa. Em algum momento. Porque as repartições públicas imperiais, né? Inclusive lá eram cinzas. Todas, exatamente. Eram cinzas. E depois mais as casas de espetáculos eram todas rosas. Eram todas rosas. Isso pelo menos é a informação sim. que eu tenho, extraoficial. Mas o documentário eu tive uma preocupação muito grande quando muito fiz. Muito bonito isso. Vale, olha, tem que de fazer. Isso. Olha só que coisa linda. É de fazer trazer para o público uma história íntima. Quando você fala que o teatro tem esse clima de intimidade... Mas não tem? Não é que tem? Porque os outros tem. teatros que a gente vai por aí... Não, eles são... não, são frios. São frios. Imagina o teatro lá de Scala em Milão. E lá vai. Pois pessoas. E nós temos 700 lugares aqui. Mas você fica perdidão lá, sabia? O negócio, eu sei. Quem já foi lá, eu acho que concorda comigo. Não tenha dúvida. As pessoas usam, inclusive, binóculo. Para ver. Eu nunca vi ninguém de binóculo no Teatro Amazonas, porque eu acho que não é possível. Não é possível. Mas, enfim, por que dentro do teatro eu fiz questão de colocar... Este documentário, eu tenho um documentário que está aqui como extra também, que é o documentário do Teatro Amazonas que eu fiz em 71. Aonde estão essas imagens que depois desapareceram? Está aqui. Está aqui. E dentro do próprio documentário do 125 anos, tem uma passagem que eu mostro essa coisa da decadência, o que é o caso novo. Mas de uma maneira suave, respeitando esta memória e não fazendo da decadência, um marco de... Quando eu revejo o documentário, eu digo, eu não fui cruel, não. Eu fui muito apaixonado por esse espaço e eu achava que eu deveria... Eu continuo, né? Porque a coisa que... Da maneira em que ele é apresentado, eu devo isso muito pela sensibilidade da professora Etelvina Garcia. Etelvina Garcia. A historiadora, né? Historiadora. Ela fez o texto e a pesquisa para mim. Sim. Quando ela fez o texto e a pesquisa, eu digo, Etelvina, eu estou sentindo que você colocou muito a tua memória do teatro. Aí eu digo, sim. Ela virou-se para mim e disse, sim. Mas a minha memória é história. Eu sou uma historiadora. Eu acho que essa memória merece ser colocada e merece ser sempre relembrada. Quando ela fala, ela começa a citar os primeiros tenores, sopranos e os primeiros grupos que se apresentaram dentro do teatro, nos seus primeiros momentos, que vinham na Europa. Todos estão colocados lá de uma maneira muito respeitosa. Muito bem. E de uma maneira em que visualmente você vai ficando íntimo do teatro. Você vai ficando íntimo do teatro. Muito bem. Decadência
ocorreu de fato. De fato. O meu documentário, ele mostra as luzes se apagando, viu? E até o homem de bigodinho, viu? Sumiu do mapa, porque que acendia os lampiões em volta. Né? Isso tudo está. Quer dizer, isso é uma liberdade poética que um realizador, que um documentarista, um diretor tem obrigação de fazer. Claro. Agora me diz uma coisa, Roberto. É verdade que os ladrilhos, é isso, essa palavra? Os paralelepípedos no entorno do teatro eram de borracha? Para evitar que as carroças não fizessem barulho para atrapalhar a função lá. Tu já ouviu essa história? A informação é que eram de borracha. Não, é grafite. Grafite. É grafite. Se você reparar, grafite parte é um carvão, né? É um carvão. É. Não, mas elas estão lá. Então, aqueles lá são originais? A grande maioria ainda é o grafite original. Viu? O que se perdeu muito foi no Largo. O Largo... Ali mudaram muita coisa, né? Não, porque chegaram a época que asfaltaram aquilo tudo. Asfaltaram, eu me lembro disso. Lembra disso? Eu me lembro. Asfaltaram. Roberto, eu vou te falar uma coisa. Eu abri a nossa conversa de hoje dizendo que todo mundo tem uma história sobre o teatro. Tu deixa eu contar a minha, porque a entrevista é tua, mas eu posso contar uma historinha minha? A tua é lindíssima. Eu tenho uma história... Não, mas não é essa que eu te contei, é outra. Roberto, eu quero falar do teatro hoje. Eu fiz um trabalho que envolveu há 5 anos, talvez 6, o tenor Plácido Domingos. Então, eu trabalhei, né, ali junto a ele, e tudo acontecendo. Quando ele acabou de se apresentar, se apresentou, aí ele estava muito cansado e muito estressado, porque o teleprompter deu um problema lá no meio, e foi um estresse danado. Mas o que eu quero contar é assim, quando ele acabou, eu fui falar com ele e ele disse para mim, você sabe onde colocaram umas toalhas que ele precisava, úmidas, que ele precisava passar nele, que eram mornas e tudo mais? Eu disse, não, eu sei, eu vou pegar. Eu fui lá, peguei, quando eu entreguei para ele, eu disse, eu posso te fazer uma pergunta, que eu sou jornalista e eu tenho mania de perguntar. Ele disse, qual é a pergunta, Humberto? Eu disse, qual é ainda um grande sonho como tenor que o senhor ainda não realizou? O senhor é famoso no mundo inteiro. Ele disse, cantar no teatro. Olha aí. Ele disse para mim, eu já fiz esse depoimento. Aí, hoje em dia, né, brincando com os músicos, eu digo, puxa vida, Deus foi muito generoso comigo, Roberto. Eu cantei dia 30 agora no Teatro Amazonas pela 6ª vez. Então, o domingo, o Plácido, mas ele disse para mim que um dia virá cantar no Teatro Amazonas, que é um sonho dele. Então, a pergunta é para ti, muitos grandes artistas mundiais têm como sonho cantar nesse teatro. Não tem. Não é, Roberto? Tem. É mitificado isso aí. O teatro é realmente, eu chamaria, é o totem. É um totem cultural totem, né? Da cidade. Cantar nesse teatro, e não se apresentar no teatro, é o sonho de muito artista, né? É do mundo. É do mundo. É do mundo, não é só brasileiro. Não é só brasileiro. Eu quero que você faça um apelo a muita gente nesse nosso finalzinho de conversa. Olha. Roberto, tem muita gente em Manaus, Manauara, que ainda não sabe que o Manauara, apresentando a identidade, ele visita gratuitamente o teatro. E tem muito Manauara que nunca visitou o teatro, que nunca entrou no teatro. Roberto, convida as pessoas de Manaus para conhecerem o teatro, para serem encantadas pela beleza desse teatro. Faz isso. É engraçado, eu vou contar uma historinha rápida. Eu estava tomando café ali naquele bar, o bar Gioconda, sim. Do teatro, estava tomando café com o secretário de Cultura. O Marcos Apolo. E estávamos conversando, eu estava também presente o Jean Robert, quando ele estava iniciando o projeto. Quem abraçou esse projeto, entende? Foi o Marcos Apolo, né? Que legal, aplausos para ele. Foi o Marcos Apolo, que ele disse, Roberto, eu sinto falta de todas as pessoas, as autoridades. E ele, inclusive, trabalhou muitos anos lá no teatro. Não, me imagina. Marcos Apolo. Ele começou, inclusive, a sua carreira cultural lá dentro, não foi? O Festival de Ópera isso mesmo. Deve ser muito... Sim, sem dúvida, o Marcos. O Marcos é fantástico. E ele falou, eu precisava de alguma... Ele me convidou para fazer alguma coisa, uma espécie de timeline para a internet, uma coisa... Aí eu disse, eles tinham montado inclusive uma pequena exposição, que está no teatro ainda, sobre 125 minutos, mostrando uma timeline lá e tal. Eu visitei, achei muito bonita e tal.
Olhei e contei isso para eles. Meu querido, vocês deram um salto ali e não fazem referência a mais de 50 anos de história do teatro. Aí ele ficou, como? Onde está o material? Onde está o material da reforma de 29? Não tem uma citação. Olha. Só que em 29, viu? Quando ficaram prontas aquelas modificações todas, viu? Elas perduraram por mais de 50 anos. Me diz uma coisa, os bancos da plateia foram trocados. Foram trocados, porque era os palhinha. originais era palhinha. Era palhinha. Era palhinha. É tudo palhinha. Aí ele disse, eu não sabia. Eu disse assim, mas olha, o meu documentário que eu já tinha feito, esse documentário, há 15 anos atrás, já mostra essas imagens. É uma oportunidade. Elas estão aqui. Estão aqui. Aí ele disse... Ele me convidou para fazer uma coisa para a internet. Eu digo, olha, eu não sou um homem de internet. Essa linguagem é uma linguagem que eu não sei, eu não tenho a expertise para fazer isso, eu não me sinto à vontade. É uma outra linguagem que eu não domino. Mas... Aí ele vira para mim e diz, e o teu documentário de 15 anos atrás? Eu amo aquele documentário. Tá? É maravilhoso. E aí? Eu disse, bem, aí eu posso atualizá-lo. Sim. Entende? Mantendo a mesma linguagem, mas atualizando. Viu? Eu disse, por que você quer? Porque não era na internet, eu perguntando a ele. Ele disse, mas não, eu sinto falta quando vem um visitante aqui, tem uma coisa física para dar para o resultado dessa conversa é isso aqui. Que é isso aqui. Onde é que as pessoas podem adquirir isso? Primeiro, se for isso lançado... aqui está à venda, né? Está à venda na Versátil, pode acessar a Versátil Home Video, que é nacional, se quiser comprar. Você está mostrando esse endereço, não é, Paulo? Você deu para o Paulo? Eu te mandei, inclusive. Sim, Versátil, né? Está aqui, Versátil. Esse símbolo é deles aqui. Versátil. Então deve ser www.versátil. Assim, Versátil. Botou Versátil Home Video. Tá aqui. Versátil Home Video. Você muito tem. bem. Mas é muito mais simples para quem está em Manaus. Eu adquiri isso na loja do Teatro Amazonas. Ok. Então isso aqui não é só na internet. Não. Na loja do Teatro Amazonas as pessoas podem comprar. Pode comprar. Esse DVD. Pode comprar. Agora, e isso aqui? O que é isso? Isso aqui foi o poder. Isso aqui é o golpe tenista de Ribeiro Júnior. O golpe filme. Tenentista. Tenentista, eu falei tenentista. Isso foi um trabalho que eu fiz, que foi produto de um prêmio que eu ganhei de Conexões Culturais da Prefeitura há muitos anos, viu? E que, falando de acervo, quando eu tive acervo, essa é uma outra história para contar. Eu trouxe para o amigo, porque não tinha, já foi lançado. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado, Roberto. Que é o golpe tenentista Ribeiro Júnior. Ribeiro Júnior, eu acho que todo mundo conhece a história dele, viu? Isso é um pouco um recorte dessa história. Tem uma praça com o nome dele aqui, não é? Tem. Que ele derrubou o governo, aqui extremamente corrupto, e mas as tropas federais vieram aqui, prenderam ele, enfim, essa história. Isso foi documentado, algumas imagens, pela empresa JG Araújo. Sim, aí já é outra entrevista, tá? Outra entrevista. Porque aí nós vamos falar sobre, né, o maravilhoso cineasta português que foi trazido pelo JG de Araújo para documentar aqui aquela toda época. A potência e ele fez isso. E graças a você recuperou esse acervo todinho do Silvino Santos. Uma grande parte. Que é do Silvino Santos, não é isso? Inclusive o primeiro documentário sobre o Silvino Santos, ele ainda vivo, fui eu que fiz em 1970. Ele foi enterrado em Manaus, né? Foi enterrado em Manaus. Está no meu filme. Faleceu aqui, né? Está no meu filme. Olha Silvino Santos, o filho de um pioneiro. Isso foi lançado nacionalmente. Ele foi o primeiro grande cineasta da Amazônia. Da Amazônia foi. Todinha, né? Todinha. Porque ele começou a filmar no Peru. Foi. É uma história longa. Mas então, esse filme que eu fiz em 1970, que mostra toda a vida dele e até a morte dele, o sepultamento dele, enfim, não sei o quê. E esse documentário, ele na época, nós tínhamos uma reserva de mercado para a produção de curta-metragem, que era uma lei federal. Você tinha que participar e ganhar um certificado de classificação especial. Tem uma comissão que julgava o teu filme, então você tinha uma reserva de mercado, porque os cinemas brasileiros eram obrigados a passar o curta-metragem. Olha que diferença. Olha só. Então, todos os meus filmes obtinham esse certificado. Esse certificado. E com ele na mão eu ia negociar. Uma vez o
um distribuidor muito conhecido na época, que era o maior, me chama no Rio de Janeiro, eu morava no Rio, e ele disse, eu tenho um presente para você, passe aqui. Eu fui lá, tá, o que é? Ele disse, a minha equipe viu o seu documentário, eu sei que tem um certificado, e eu vou colocá-lo como suplemento do Tubarão, do Spielberg. Olha só. Então, filme Foi o Herbert Richards que fez isso? Não. Ok. Não. Tá Essa era o dono dos cinemas, era o Severiano Ribeiro. Mas tem uma história que cabe uma outra Você conversa. vai voltar aqui, pode ficar certo. Roberto Carrani, muito obrigado. Que bacana que você prazer veio foi aqui. meu, Minha gente, não percam essa oportunidade de adquirir. Lá na loja do Teatro Amazonas, vocês vão encontrar aqui esse DVD duplo, 125 anos do Teatro Amazonas. E aqui realmente isso é um documento histórico e inédito, até porque o autor de tudo isso está aqui com a gente. Tá bom? Roberto. Meu querido, Recomendações de meu carinho para nós. sem dúvida nenhuma, darei com prazer. A Monazinha. Até amanhã, minha gente. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta. Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece.